criação. E hoje, então, chegaremos ao final do texto da criação, da cosmogonia, da criação do cosmos, com esse tema, né? Com o tema Shabat, o epílogo da criação. Né? É esquisito para a gente, originalmente, porque nas nossas escolas bíblicas, ou o que a gente ouve, né, geralmente não se aplica esse tipo de pensamento. Mas vejam só como é bonito e como faz sentido. Então, vamos começar lendo o nosso texto. Né? Diz lá: e foram acabados os céus e a terra e todo o exército deles, no verso 1, capítulo 2, verso 1. E no capítulo 2, verso 2, e terminou Deus, no dia 7º, o trabalho que fez, e descansou. E aqui, então, primeira vez que a palavra Shabat aparece no texto, descanso. E descansou no dia 7º, de todo o trabalho que fez. E eu coloquei aqui em vermelho as duas, né, em hebraico e em português. E no verso 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, pois nele descansou de todo o trabalho que criou e fez. Então, mais uma vez, descansou e aqui, Shabat, né? Muito bem, vamos então entender o que é isso, né? Porque para o judeu o Shabat é algo importantíssimo. Não tenha dúvida que eles guardam o sábado, né? Guardam o sábado, né? Eles guardam assim semanalmente, há todo um preparo. É até bonito, porque assim como nós guardamos o domingo, né, o primeiro dia da semana, para nós, eles guardam o sábado, né, de sexta-feira, 3, 4 horas da tarde, quando surge a primeira estrela, até o sábado, quando então vai se encerrar, 18 horas mais ou menos, o Shabat. Então vamos entender o que significa isso, Shabat. Em hebraico, é uma palavra mesmo, Shabat, e quer dizer cessação, abstenção e descanso. Então veja só o que está sendo falado para nós no texto bíblico, no capítulo 2 de Gênesis, verso 2. O dia chamado Shabat encerra o quê? O ciclo da criação, porque o texto diz: Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera, e no 7º dia cessou, depois de toda a obra que fizera. Então veja que aqui Deus, ele praticamente acaba a criação, né? No 7º dia, Deus diz o seguinte: olha, a partir de agora, eu não vou mais acrescentar nada. Eu não vou mais fazer nada com a criação. Eu vou me desocupar dela, porque ela está o quê? Perfeitamente criada, né? Então é como eu digo, aqui Deus cessa de acrescentar novos elementos. Ele não vai criar mais nenhum astro, nem mais um oceano, nem mais um pedaço de continente, nada, né? Nem novas regras ao mundo, e mantém o mundo como está. Ele descansa, ele se desocupa, né? Deus se desocupa daquilo ali, ele não faz mais nada. Ele deixou correr. Por quê? Porque foi criado perfeito. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Com essa mentalidade, com essa percepção de que Deus, quando ele cria tudo perfeito, tudo que ele cria perfeitamente. E criando perfeitamente, ele faz o quê? Ele faz com que as coisas se mantenham harmônicas. Os judeus vão dizer que eles celebram o Shabat, eles descansam, eles se desocupam. Por quê? Porque o Shabat, ele remete, num primeiro momento, à criação. Quando eles celebram o Shabat, eles estão pensando nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, que vai dizer o seguinte no verso 8: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Neste dia não farás trabalho algum. E ainda tem Deuteronômio. Olha só, 2 textos no Pentateuco, né? Guardar a memória da libertação. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor Deus. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia é o sábado do Senhor Deus. Nesse dia não farás trabalho algum,
Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. Então perceba o que está, como é que está o nosso epílogo. No nosso epílogo, quando a gente está lendo, a gente percebe que Deus cria todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele se desocupa. Porque ele percebe que, lembram, quando primeiro dia e viu Deus que era muito bom, e viu Deus que era bom, então é bom, é perfeito, é harmônico, não tem nada para mexer nisso, né? E eles vão reforçar essa questão de respeitar o sábado, de guardar o sábado. Por quê? Porque a cada sexta-feira eu me desocupo realmente, como a gente deveria fazer com o domingo, se desocupar. Por quê? Porque eu vou lembrar que Deus criou o perfeito. E se Deus criou o perfeito, um dia na semana, assim como Deus se desocupou, eu também vou me desocupar. E vou só focar nele. É o que a gente vai ver agora. O Shabat, ele é um memorial do ato do começo da criação do mundo, mas do recomeço, da saída do Egito. Porque o povo, quando ele sai do Egito, ele está recomeçando a vida, gente. Ele está, não é, começando tudo de novo. Então pensem que o dia do descanso, que para eles é sábado e para nós é o domingo, tem que ser isso aqui, olha, um memorial de que, poxa, são mais 6 dias, onde eu vou lembrar que Deus criou tudo perfeito. Está difícil a vida, mas com o Senhor eu vou conseguir. Porque Deus, quando faz perfeito, no seu tempo e do seu modo. E de recomeço. Porque a vida é isso, né, gente? A gente começa e a gente recomeça. A gente começa e a gente recomeça. Tem que ser assim, né? O Shabat, o 5º elemento. Não sei se o Denizar já ouviu essa perspectiva, né? Quando Deus cria as coisas, quando a gente estuda, a gente sabe que são 4 os elementos fundamentais, né? O fogo, a terra, o fogo, a terra, a água e o ar, né? Então são os 4 elementos. Os judeus vão dizer que, na realidade, são 5 elementos. E aí, olha só o que eles vão falar. Primeiro elemento, o fogo, né? Gênesis 1:3. O que está lá escrito em Gênesis 1:3? Vamos lá. Gênesis 1, verso 3. Opa, peraí, gente. Só um minutinho, que eu estava dando aula de hebraico. Desculpa. É que eu estava dando aula, e quando eu dou aula para os alunos, eu preciso usar a Bíblia em hebraico. Muito bem. Deu para ler? Deu, né? Então, olha o que diz no 3º dia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, primeira coisa que Deus vai criar é a luz. Eles vão dizer que é o fogo. Primeiro Deus cria a luz, assim como semanalmente as velas do Shabat são acesas primeiro. E isso é muito legal, porque nós mulheres principalmente, né? Porque eles têm a menorá em casa, e a menorá, a cada hora, cada dia da semana, as mulheres fazem as orações e acendem uma velinha, né? Porque o Shabat eles vão entender como um momento em que vai ser da semana toda. O Shabat não é só a sexta-feira à noite, quando eles se reúnem para poder celebrar a Deus, adorar a Deus, como nós, né? A gente, no domingo, se reúne para adorar, né? Para nós, seria como se todos os dias da semana nós tirássemos 1 hora, um momento da semana, para orar e nos prepararmos para o nosso próximo domingo. Eles fazem isso, não para o domingo, mas para o sábado. Então, acabou o Shabat no sábado,
pois na segunda-feira as mulheres começam a arrumar a mesa do próximo Shabat. Elas botam a toalha, elas botam a menorá, e ali começam a acender à noite as velas. E no acender as velas, também conduzindo a oração. Olha que coisa bonita, porque o Shabat, ele não é algo estanque da sexta, não. É todo dia da semana, como deve ser a nossa vida com o Senhor. Todos os dias da semana, um pouco a gente dedica a Deus. É com a luz que emana das velas acesas do Shabat que entra-se na outra dimensão, tempo e espaço, a dimensão sagrada. Então eu acendo a vela e eu oro. Eu acendo aquela vela e eu oro ao Senhor, agradecendo pelo dia, pedindo pela noite, né? Clamando pelo próximo dia. Olha que coisa bonita. Clamando, agradecendo, porque está acendendo a vela. Porque está ali preparando para o próximo encontro com Deus, né? Segundo elemento é a água. E aí no verso 6 e 7 de Gênesis 1, a gente vai ler assim, olha. E disse Deus, haja um firmamento, lembram? Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Então, né? Segundo dia, isso aconteceu. Os judeus estão intrinsecamente ligados às águas, devido aos rituais de purificação, feitos inclusive no sábado. Antes de qualquer coisa, se tem que lavar as mãos. Então, joga-se a água, lava-se as mãos, se purifica. Eles até falam, o ideal é tomar um banho, porque o banho vai purificar o corpo todo, né? A água conduz ao homem a um tempo remoto, de plenitude e transcendência. Por que eles falam isso? Porque realmente eles vão dizer que os grandes justos, aqueles homens que eram fiéis, justos diante do Senhor, sobreviveram e dominaram as águas. E eles vão citar aqui o Noé, que a gente estava falando agora, que sobreviveu a uma grande inundação, a um dilúvio, né, de proporções enormes. Moisés, então, né, além dele ser um sobrevivente mesmo, porque a mãe botou ele no Nilo para ser, né, morto, né? E vai a filha do faraó e o resgata, mas ele também abre o mar vermelho, para que o povo passe a pés enxutos e, né, tenha uma nova vida. Olha que coisa linda, né? E o Josué, que abre o Rio Jordão, para que o povo possa o quê? Entrar na terra prometida. Então veja que os grandes líderes do início da história de Israel, eles foram justos que sobreviveram à fúria das águas, que sobreviveram às águas, né? Terceiro elemento, a terra. E aí diz lá o verso 10 e o verso 11 de Gênesis 1. Olhem, chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento de água mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto, que tenha em si a semente sobre a terra. E assim foi. Então Deus manda que da terra o quê? Nasça o alimento. Olha só que bacana, né? Então aqui a terra tem para os israelitas um duplo sentido. Alimentar, foi dela que Deus providenciou os primeiros alimentos para homens e animais, mandando que produzisse relva, ervas e árvores frutíferas, e tem o elemento da identidade, gente. Porque Deus prometeu a Abraão o quê? Deus prometeu a Abraão uma terra, onde ele e os seus descendentes poderiam viver. Não só viver, né? Mas, como eu digo aqui, não é só uma nação, mas é uma etnia e uma só religião. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, a terra está intrinsecamente ligada aos israelitas, não só pelo alimento, porque da terra vai se tirar o alimento, mas também porque a terra faz parte deles. Até hoje é assim, né? Voltar para Israel é uma bênção. Voltar para Israel é o desejo de todo israelita, né? Quarto elemento, o ar. Esse foi o mais difícil,
né? Mas olha como fica interessante. Gênesis 1 está ligado a Gênesis 1, 27, 28 e 31, mas também está ligado a Gênesis 2. Então, é a criação do homem. Vamos lá. Vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, frutificai, multiplicai-vos, né? Vamos voltar lá. Olha que bacana. A criação do homem foi a conclusão de todas as obras da criação. Nós fomos os últimos a sermos criados, né? Esse homem ganhou vida quando Deus soprou o seu fôlego nas suas narinas. Por que eles fazem isso, usando já o texto de Gênesis 2? Porque, para o judeu, antes do sábado, aconteceu tudo isso aqui. Nós vamos ver isso na próxima semana. Tudo isso daqui que se passa em Gênesis 2 se passou antes do Shabat. E aí, aqui em Gênesis 2, a gente lê o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então Deus sopra o ar, né? Deus sopra o ar divino, o sopro divino. Então, Deus soprou o seu fôlego nas suas narinas. Portanto, o ar é a vida, no sentido mais amplo da palavra, além de representar o próprio poder de Deus, repassado aos homens pela respiração. Se o homem respira, é porque Deus soprou no primeiro homem o fôlego da vida e nos colocou com um sopro divino, com uma centelha dele em todos nós. O homem, olha que bacana, o homem, assim como o ar, tem massa, não é? Tem massa, ocupa espaço, tem resistência e se divide em dois movimentos, né? O homem e o ar se dividem em dois movimentos. Um para o alto, para as coisas espirituais. Tem o ar, que pode estar aqui, ó, circulando para baixo e para cima, né? Para a transcendência. E o outro para o lado, para a convivência com o próximo e a comunidade. Olha que coisa bonita, né? O homem é como o ar, ele ocupa o espaço. Só que o homem, como o ar, pode ocupar um espaço para cima, elevando o seu pensamento ao Senhor, mas também para o lado, aonde ele vai se mostrar, né, ao próximo. Adoração ao Senhor e serviço ao próximo. Olha que coisa bonita. Não é bonito demais isso? O Shabat. Chegamos no quinto elemento. Shabat. Gênesis 2, 2, 3. E havendo Deus acabado o dia 7º da sua obra que tinha feito, descansou, Shabat, no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele, Shabat de novo, descansou, se desocupou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Disso daqui, a gente pode aprender que o Shabat representa a perfeição de Deus, pois ele descansou ao criar um universo harmoniosamente perfeito. Assim, o quinto elemento é a união de todos os outros 4 elementos. Só pode existir o quinto elemento, Shabat, porque todos os outros elementos, o fogo, a água, a terra e o ar, existiram antes. Só que em estado de inércia. Agora, no Shabat, tudo está quieto, tudo está calmo, tudo está tudo está próprio para reverenciar ao Criador. Olha que coisa bacana. Muito bonito isso. O Shabat, ele é o quinto elemento que vai fazer o quê? Que vai fazer com que todos os outros elementos que estão sempre em movimento se aquietem. Para quê? Para que o homem, que também está criado lá, né, no ar, ele possa única e exclusivamente adorar ao Senhor. Única e exclusivamente pensar no Senhor. O Shabat é o símbolo do equilíbrio e o momento de se contemplar
tudo o que o Criador fez. Assim como nós devemos fazer hoje. No domingo, nós devemos parar e refletir sobre tudo que Deus fez. No dia da criação, naqueles 6 dias da criação, mas também na nossa vida. O que Deus tem feito? Quais são os desafios que eu preciso vencer e vencer na presença de Deus? Né? Porque a gente vence mesmo os desafios desse mundo quando a gente está no Senhor, quando a gente está na presença do Senhor. Então veja, o Shabat é o fechamento de uma etapa, formando um ciclo que se reinicia semanalmente, relembrando a origem do mundo. Percebe? O Shabat, ele fecha a semana, mas ele abre uma próxima semana. Então é um ciclo que termina, mas que um outro novinho que está iniciando. E qual é a melhor forma da gente iniciar um novo ciclo, se não na presença de Deus, né? E aí, por isso, o Shabat possibilita 2 coisas ao homem. E isso daqui é muito precioso para nós. Primeiro, o Shabat dá ao homem a sensação de voltar ao jardim do Éden, ao paraíso perdido, pois é um dia totalmente dedicado ao Espírito. Pensem, como era a vida do Adão no Éden? Em plena comunhão com Deus. Deus, diz o texto de Gênesis 3, né, que Deus andava com ele. Na viração do dia, Deus foi lá falar com Adão. Mas o Adão estava escondido, né? Tinha feito bobagem. Perceba que o Shabat, ele é um convite. Um convite. É um convite ao homem parar as suas atividades. Parar para se ligar com o Senhor e experimentar o momento de poder viver no Éden, na plena harmonia com Deus. Segunda coisa, o Shabat é também um dia de cura, pois a pausa do corpo cura dos males e do cansaço. Na mente, alivia sintomas como o estresse e a ansiedade. E na alma, na psique, no espírito, eleva o homem a uma dimensão superior, em proximidade e contato com o divino. Isso é o mais valoroso hoje para nós. Vivemos num tempo tão difícil, onde as pessoas têm sofrido os mais diversos males, né? Males do corpo, mas também males da alma, males do espírito, né? Esse momento do Shabat, quando eu estou totalmente entregue ao Senhor, quando eu estou com as minhas atenções totalmente voltadas para Deus, Deus me cura. Né? A gente não canta, a gente não crê que no louvor Deus liberta e Deus cura. Mas por que isso acontece? Porque no louvor eu estou conectada com Ele. Eu estou junto com o Senhor, em frequência com Deus. Né? O Shabat é esse momento. E o Shabat é um momento muito alegre, gente. É um momento de cantar, é um momento de falar, é um momento de celebrar. Como nós fazemos. O Shabat é um momento de cura. Né? Para a próxima semana, eu estava tão cansado. Mas quando eu fui para o Shabat, quando eu fui para a igreja, né? Eu relaxei, Deus falou comigo e eu saí renovada. Concluindo, diante do exposto, entendemos o que Jesus disse em Marcos 2:27. Jesus diz assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ó, tudo que nós vimos. Tudo que nós vimos. Na época de Jesus, os religiosos, eles oprimiam muito o povo com relação ao Shabat. Não se podia fazer nada no dia de sábado. Né? Hoje, dependendo da linha do judaísmo, ainda continua assim. Né? Sexta-feira, a gente está em Israel, de repente, entram os judeus ultra-ortodoxos e o hotel é deles. A gente tem que comer lá no subsolo. Não come bem, come mal pra caramba. Né? Por quê? Porque eles não andam mais de 100 passos. Não pode acender a luz. Né? Mas Jesus está falando, né, para os religiosos do seu tempo que o sábado é que foi feito para o homem. O homem tem que aproveitar o sábado para relaxar, para se conectar com Deus, para estar diante do Senhor
Esse é o valor do Shabat. Esse é o valor do nosso domingo. O nosso domingo, o domingo é o nosso Shabat. É o momento em que devemos estar na presença do Senhor. Em que devemos realmente fazer as nossas atividades, claro. Mas vejam, há um momento nesse domingo em que eu vou me estar totalmente ligada com o Senhor. Eu vou estar totalmente conectada com Ele. 100%. Como fazem os judeus no seu Shabat, sexta-feira. Né? Essa fala de Jesus está alinhada com o Talmud, onde é dito que Deus não precisa de descanso, mas o homem, especialmente para regenerar a sua alma. E é por isso que Deus instituiu no sétimo dia a possibilidade, a escolha de não se criar, mas de ser com Deus. Olha, hoje, no domingo, assim como os judeus no sábado, nós, cada um de nós, né, tem a possibilidade de ser com o Senhor, de estar com o Senhor, de sentir a presença de Deus. Esse é o valor do Shabat. Por isso ele é o epílogo da criação. Porque ele, de fato, é um momento auge. Tudo está criado perfeitamente. Deus se desocupa de tudo que ele estava fazendo. Mas não para ele. Não para ele. Mas pensando no homem. No homem que teria uma vida difícil. No homem, né, que teria uma vida corrida. Que teria que trabalhar, que teria que dar conta, né, dos filhos, que teria que dar conta das coisas do dia a dia. Esse homem ia precisar de um dia para se religar com ele. E renovado começar uma nova semana. Esse é o valor do Shabat. O valor de ser com Deus. Não é de ser como Deus, não. É de ser com o Senhor. É de ser com Deus, nem que seja por poucas horas. Deus não precisa de muito tempo. Né? Deus não precisa de muito tempo. Mas Deus precisa que o tempo que a gente dedique a Ele seja um tempo de qualidade, seja um tempo efetivamente de conexão, aonde eu estou totalmente desapegada de mim e totalmente ligada no Senhor. Essa é a beleza do Shabat. Porque o Shabat parece ser o último momento da semana. Ué, mas é o momento primeiro da próxima semana. Então eu vou terminar uma semana na presença de Deus e eu vou começar a outra semana também na presença de Deus. Olha que coisa linda. Que coisa bonita. Não temos 4 elementos, temos 5 elementos. E podemos utilizar esses 5 elementos a nosso favor. Né? A nosso favor. Amém?